Eu sou a Maiana Neiva e esse é o Conversas que Curam, porque todo caminho se tece a várias vozes. Antes da gente começar essa conversa, eu queria muito ler um trechinho desse texto do Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, tema da nossa conversa de hoje. E o Bert fala assim: a vida tira o seu amor verdadeiro até que você pare de tentar possuí-lo. A vida lhe afasta das pessoas que você ama até entender que não somos apenas corpos, mas também as almas que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes até você parar de levar tudo tão a sério e rir de você mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz possa enfim penetrar-lhe. A vida lhe confronta com gente rebelde e difícil até que você pare de tentar controlá-los. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, até com gritos e tapas, até você finalmente ouvi-la. A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar e aprender a viver. A vida lhe ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você necessita para evoluir. A vida lhe machuca e lhe atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie o simples ato de respirar e estar vivo. A vida lhe esconde tesouros até que você aprenda a sair para buscá-los. A vida lhe nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra em pedaços, lhe desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste e até que só o amor permaneça em você. A sabedoria incômoda e brilhante de Bert Hellinger. Para abrir o nosso papo com o nosso convidado de hoje, seja muito bem-vindo, Benito Ribeiro. Benito é facilitador e professor de constelação familiar sistêmica, autor do livro Um Caminho para o Amor. Entre outras coisas, né, Benito? Fala um pouquinho da tua história pra gente. Seja muito bem-vindo antes de qualquer coisa. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande ter recebido o seu convite. Então, hoje o meu trabalho ele começou como terapeuta, atendendo. Depois da constelação sistêmica, ele foi ampliando. Cheguei a começar a dar aula. Hoje também dou mentoria para outros terapeutas. E agora escritor, que meu livro saiu no ano passado, depois de muita luta para ele sair. Sim, tô com ele aqui, li inteiro, maravilhoso. Todo marcado aqui, maravilhoso. Então vamos começar a falar do seu livro, né? Um Caminho para o Amor. Benito, eu fui profundamente tocada pelas tuas falas, eu já te acompanho há algum tempo, e pelo teu livro. Primeiro porque eu acho que me toca profundamente esse lugar fora do centro que a gente entra na vida e depois de anos de terapia a gente percebe, da terapia digo convencional, né? A constelação mostra pra gente que existe um outro lugar e que dentro desse centro, como fala o Bert Hellinger, a gente sente leveza. Quando a gente se posiciona corretamente dentro da nossa célula familiar, a gente se posiciona corretamente dentro da vida, e é algo que eu só percebi com a constelação. Então eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente, primeiro, o que é constelação familiar. Tá, explico sim. Então, eu gosto de explicar a constelação falando de quem foi o Hellinger, né? O Hellinger, ele inicialmente era padre da Igreja Católica, e dentro da igreja ele começou a estudar algumas formas de terapia, porque dentro da igreja ele tinha um trabalho muito de missionário e trabalhava com educação. Então ele trabalhava com as pessoas constantemente, né? E aí ele começou a buscar formas terapêuticas para facilitar o trabalho dele lá dentro. Aí foi que ele começou a conhecer a terapia de grupo. Só que aí o Bert era um incansável na busca por estudo, né? Aí ele foi para psicanálise, ele foi para a terapia do grito primal lá nos Estados Unidos, ele foi para hipnose, para PNL, para um monte de coisa, até que depois que ele teve contato com o psicodrama do Arthur Janov e com a terapia sistêmica da Virginia Satir, ele começou a formular um pouquinho a constelação sistêmica. Só que o Bert, diferente dessas outras abordagens que ele vinha estudando, ele começou a perceber o que o biólogo Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético, que é um campo de energia que envolve a gente e que tem muita informação. Então, o Bert, por trabalhar com terapia sistêmica familiar, ele começou a observar o que o nosso campo morfogenético familiar tinha de informação.
E o quanto toda essa informação que a gente está exposto está influenciando a nossa condução de vida. Foi aí, nessas observações, que o Bert escreveu mais de 80 livros. Em português a gente encontra só 30, mas ao longo da carreira dele há registro de 80 livros. Esse é um deles, no 100 Centímetros de Leveza. E dentro dessa observação, por um longo período, o Bert foi escrevendo o que ele chama das ordens do amor. O que são as ordens do amor? São 3 leis que ele observou nesses campos, que quando a gente consegue se encaixar, a gente encontra esse centro que traz leveza para a gente. Que são o pertencimento, onde a gente precisa perceber que quem está no sistema faz parte do sistema, independente do que essa pessoa faça, independente de quem ela seja, todos fazem parte. Mesmo que essas pessoas façam coisas que são prejudiciais, mesmo que essas pessoas sejam julgadas como ruins, como más, mas elas ainda assim elas continuam fazendo parte. Uma coisa que eu gosto de falar quando eu explico a lei do pertencimento é que dentro dessa lei a gente começa a olhar para o campo sistêmico, para o todo, e ver que todos fazem parte, certos e errados. Mas isso não quer dizer que a gente considera o errado certo. Não é isso. Isso é às vezes uma confusão que algumas pessoas fazem. Então quer dizer que não tem certo e errado na constelação? Claro que não é isso. Mas a gente precisa aprender a acolher aquele que é errado também. Porque ele também faz parte desse sistema e ele também faz parte da gente. Então, porque às vezes existe uma coisa de negar, né? Quando você nega, aquilo vai para existe uma reação, e aí você se posiciona errado na vida, nesse sentido? Isso, foi isso que o Bert observou. O que é que o Bert observou? Ele falou assim, que quando a gente exclui algo que existe nesse campo sistêmico, uma outra instância psíquica da gente se alia a este algo. Porque este algo faz parte do nosso todo. Então, se a gente nega essa parte... Pode dar um exemplo? Essa parte vai querer se manifestar. Sim. Por exemplo, falando de relacionamento. Se eu critico a minha mãe porque ela teve um relacionamento sempre disfuncional com meu pai, há uma tendência de que eu reviva este movimento, para que eu aprenda a acolher isto que ela viveu. Alguns outros teóricos da psicologia tradicional também dizem isso. Do quanto esse material inconsciente que é rejeitado, ele procura uma brecha dentro da nossa consciência para bater e falar assim, ei, eu tô aqui. É isso que acontece. Só que o Bert observou isso pelos movimentos do campo, né? Quando a gente faz uma do campo morfogenético que você estava falando, sim. Do campo morfogenético, isso. Existe uma dimensão disso, só interferindo um pouco, que, por exemplo, quando você olha para as coisas ao teu redor, digamos, como se a nossa vida fosse uma relação de espelho com a nossa natureza da mente, aí pegando das tradições contemplativas, se a minha realidade é um espelho da minha mente, se eu nego alguma coisa que eu vejo fora, eu estou negando algum aspecto de mim. E aí eu, de alguma maneira, vou criando mais dualidade, eu vou me afastando mais daquilo e criando mais pedra no caminho. Mas se eu olho para aquilo que está me acontecendo e integro esse aspecto, que às vezes a princípio é incômodo, como se tivesse algo a ser acolhido ali por mim, que é um aspecto de mim mesma, que eu estou negando, e que aquilo, quando eu integro, quando eu olho e falo, sou eu, isso é um espelho da minha realidade, eu vou integrando. É fácil na teoria, né? Mas na prática... É fácil na teoria. É babado, Brasil. Às vezes eu falo assim no Instagram, gente, eu queria que o que eu falo fosse tão fácil de fazer quanto é de falar, mas não é. Sim, não é. Desculpa te interromper, pode continuar. Mas eu gostei do que você falou, porque essa questão do pertencimento, hoje eu olho que a gente não pode colocar só como no nosso sistema familiar. O nosso sistema familiar é o que mais traz consequências pra gente, porque é onde a nossa vida está mais entrelaçada. Mas se a gente for ampliando, a gente vai ver que a gente faz parte de um todo coletivo. É aquela história de que um está no todo, o todo está no um. Então aquilo que eu rejeito no todo que está à minha volta, mesmo que este outro não seja do meu sistema familiar, ainda é algo que me atinge. Porque aquilo está manifestando coisas que existem em mim e que eu também preciso acolher. Sim.
Sim, e desculpa de interromper de novo, mas às vezes até uma coisa simples, do tipo, como uma pessoa que tá na sua vida, né? A gente tá num grupo convivendo e tem aquela pessoa, que tem muita gente que você gosta, mas tem uma pessoa que você não consegue aceitar. Então tem alguma… Sim. Eu sempre me ajuda às vezes a passar por uma situação difícil nesse sentido. Que aspecto de mim que eu tô negando nessa pessoa? O que é que… Sim. Às vezes, o que é que… Como isso me reflete algo que eu preciso olhar e que eu tô achando que é externo, me vitimizando e me afastando da aprendizagem, né? E às vezes ajuda. Só uma coisa que acontece, né? Às vezes a gente acha que vai conseguir fugir dessa pessoa, aí a gente até foge da pessoa X, né? Mas a gente encontra uma outra pessoa que manifesta a mesma sensação que você teve na presença daquela pessoa anterior. Então não tem muito pra onde fugir. Sim. Às vezes, quando eu trabalho relacionamentos, eu vejo muita gente trocando de parceiro e de parceiras por encontrar o defeito X, Y, Z em uma pessoa. E aí elas acabam vivendo constantemente pulando de uma pessoa e outra, e todas essas pessoas continuam manifestando o mesmo padrão. Uhum. Aí eu falo, gente, isso é um sinal de que este padrão não é um problema só daquela outra pessoa. É seu também, né? Tem algo em você que precisa ser visto em relação a isso, para que você consiga encontrar coisas diferentes. Tem sempre uma conexão entre o ser e o acontecimento, né? Sim. Nesse lugar. Tem sempre uma relação, não tem para onde fugir. Uhum. Aquilo que a gente sente em relação ao outro é nosso, não é do outro. Uhum. Uhum. Então a gente precisa olhar. É claro que a gente não vai ficar também se expondo a situações onde a gente ameaça a nossa integridade, né? Sim. Mas quando a gente está em situações em que algo de negativo se manifesta na nossa sensação, a gente precisa olhar o que é que tem disso em mim, que eu preciso trabalhar. Que informação é essa que é minha, que aciona na presença daquela outra pessoa? Que pode ser um incômodo construtivo, de alguma maneira, para a minha evolução. Sim. Para a evolução da pessoa. Sim. Então tu estava falando dos pilares que Bert Hellinger estava definindo. Os 3 pilares do amor. Pertencimento é o primeiro. Desculpa eu que te interrompi tanto, a gente foi para outro lugar, mas voltando. Voltando. O segundo que ele coloca é a lei da hierarquia. O que é a hierarquia? É uma ordem de que quem está atrás de mim, meus pais, meus avós, meus bisavós, eles são maiores do que eu que estou aqui. Esse pilar, ele explica da seguinte forma: a minha vida está intimamente condicionada à vida dessas pessoas que estão atrás. Se eu tiro o Benito aqui da existência, a vida dos meus pais continua. Uhum. Eles continuam sendo quem eles são. Claro, vai mudar porque não teve um filho. Uhum. Mas se eu tiro a existência do meu pai ou da minha mãe, não tem como eu estar aqui. Uhum. É essa ligação que ele coloca como uma ligação hierárquica que justifica quem está atrás ser maior do que quem está na frente. Uhum. Aí é um outro ponto que vem, né? Geralmente quando a gente explica isso. O que a gente fala é quem está atrás é maior do que quem está na frente. Não é melhor do que quem está na frente. Uhum. Porque algumas pessoas ficam com o ego meio ferido quando a gente fala isso. Tamanha dificuldade que é de se sentir pequeno diante de quem está atrás. Uhum. Por ficar se questionando, mas eu sou melhor do que meu pai nisso daqui que eu estudei e ele não estudou. E é daí que se originam a maior parte dos desequilíbrios dentro dessas relações. Há muitos jovens que avançam muito mais financeiramente, avançam muito mais culturalmente, e começam a se achar maior do que quem está atrás, por ter melhorado em algum aspecto aquilo que a vida veio de lá de trás e possibilitou que ele fizesse essa melhora. Uhum. Uhum. Aí é um ponto onde eu também gosto de dizer assim, a gente precisa ter consciência de que todo o avanço que a gente tem também é um avanço de quem está atrás. Uhum. Enquanto o meu produto é um subproduto do produto deles. Sim. Então é preciso ver que todo o sistema que cresce quando a gente cresce. Sim. Tem uma coisa muito, eu sinto sintomática no Brasil, por exemplo, que é uma falta de relação com a nossa ancestralidade mesmo, né? Com a nossa… A gente não olha para os nossos povos originários com a reverência que deveria, né? Os indígenas, os negros, os que construíram o país, os nordestinos em muitos níveis. Aí chegando em todas as camadas da sociedade… E a sensação que eu tenho, chegando assim, até a ecologia, digamos assim, a gente não se relaciona com o planeta Terra com respeito, nós somos a Terra, Sim. né? Mas a gente vive numa ficção individual e vai andando pela vida tentando
né, fazer com que essa ficção funcione a despeito disso tudo que vem atrás. Sim. Então eu sinto que a constelação, ela ressoa muito com essa coisa de respeitar e honrar a ancestralidade, né, da importância disso. Tem um grande professor, um professor querido que chama Gustavo Gitti, que ele fala uma coisa que eu adoro. Ele fala assim, a gente fala, eu me formei, né? A gente, na arrogância, fala assim, eu almocei. A gente esquece que nosso pai se matou de trabalhar para pagar sua faculdade. A gente esquece o tanto de pessoas que estão envolvidas em colocar um prato de comida na sua frente, né? Quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem colocou no supermercado, quem cozinhou, quem te serviu. Ou você, né? Enfim, existe, que a gente, na verdade, é alimentado pela compaixão, por um coletivo. Mas a nossa cegueira da sociedade vai colocando como indivíduo. A gente fala, eu almocei, eu informei, colocando essa coletividade e essa ancestralidade como se estivesse num ponto cego, sabe? Da nossa. E a sensação que eu tenho é que a constelação revela essa necessidade desse olhar para a ancestralidade, para o todo, né? Tem uma fala do Hellinger que você me lembrou agora, que para mim é uma das falas mais bonitas que ele tem ao longo de toda a obra dele que eu li. Ele fala assim, a gente precisa parar de enxergar como se nós tivéssemos uma alma e entender que nós fazemos parte de uma grande alma. Para realmente perceber que não é um indivíduo. Sim. É um todo que está trabalhando para que a vida consiga continuar e crescer. Sim. No seu livro você cita que o amor começa com tomar pai e mãe, né? O Bert também trabalha muito esse conceito. O que é que dentro da constelação significa dizer, né, tomar pai e mãe, e por que isso é tão importante, já que a gente está vindo dessa discussão da importância da ancestralidade e de entender esse bastão que a gente passa, ou que a gente nega. Ou que a gente nega, né? Por que o pai e mãe, né? Primeiro, eu queria deixar um alerta, que é uma coisa que eu vejo em algumas pessoas. Tem muita gente que eu vejo que tem uma busca de uma conexão com a ancestralidade, mas que não trata a relação pai e mãe. Só que pai e mãe é o que liga você à sua ancestralidade. Se você corta esse vínculo aqui, como que você acessa o todo que está atrás? O tomar pai e mãe é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas caixinhas do Instagram, né? Porque não tem uma resposta concreta e objetiva para o movimento. Porque é um movimento muito interno, muito subjetivo. De aprender a olhar para este pai e esta mãe como pessoas, como humanos, aprender a aceitar que eles são como são, e aprender o meu lugar de pequeno diante deles. Porque o que a gente vê tanto? A gente vê muita rejeição destes pais, e claro que não é uma rejeição sem justificativa, porque sim há uma justificativa de dor da vivência com esses pais, e que carrega a pessoa de muita dor que precisa ser trabalhada para conseguir fazer este movimento. Isso é bem importante dizer, né? Antes de tomar pai e mãe, é imprescindível que você trabalhe essa dor. Se tem alguma dor nessa relação, que ela seja olhada também. Mas para chegar de verdade no tomar pai e mãe, né? Que é isso que você está falando agora. Sim. Não tem como a gente chegar no tomar pai e mãe se a gente antes não olha para a dor que a gente tem dentro desta relação. Não tem como. Porque imagina, a gente tem, como ser humano, uma série de expectativas a respeito dessas duas pessoas que me geraram. E são expectativas que vão sendo quebradas ao longo da vida. Até mesmo quando você vê filhos de pais que fizeram tudo por eles ainda têm algumas expectativas que não foram cumpridas. E essas expectativas não cumpridas, quando não elaboradas internamente, elas causam dor. Elas causam dor. E aí está um ponto que a gente não pode desconsiderar esta dor que esta pessoa tem dentro dessa relação. Por mais que esses pais sejam socialmente julgados como ótimos pais. É preciso ter este olhar para esta dor antes de fazer este movimento de realmente tomar esse pai e essa mãe. É porque é essa dor que te desloca desse centro e te coloca numa posição outra, né? Até às vezes da criança arrogante, como você fala. Exato. Queria que você falasse um pouco disso, do que é a criança arrogante. A criança arrogante é aquela criança... É porque a gente fala assim, né? Às vezes a gente fica numa conduta de pedir algo a uma outra pessoa, porque pedir é um lugar que deveria ser um lugar de pequeno, que é o lugar de quem recebe.
de quem mostra a sua vulnerabilidade e a sua necessidade de algo que tem uma outra pessoa. Só que não é isso que a gente pratica normalmente. Normalmente a gente pratica esse lugar da criança arrogante que quer exigir que aquela outra pessoa dê aquilo que ela quer, não aquilo que o outro tem para dar para ela. E aí percebe que nessa estrutura, ao mesmo tempo que essa criança age como se estivesse em busca de receber algo em troca do outro, como ela está se posicionando em um lugar acima de quem diz como deve ser, ela também não consegue receber. Porque ela está neste lugar de arrogância, de eu sei o que meu pai deveria ter feito por mim, eu sei o que minha mãe deveria ter feito por mim. E eu vou para a vida nesse lugar. E é isso que faz você começar a sofrer, né? Tem uma coisa que sofre mais ainda. Eu aprendi vendo o seu curso, que eu assisti seu curso inteiro, li seu livro. Além do nosso encontro. É uma coisa muito interessante que é assim, quando você tá dentro, que função de filho é receber amor. É uma coisa linda, né? Assim, é uma coisa tão simples, assim, função de filho é receber amor. E às vezes, como filho, a gente, por ter essas dores e esses conflitos, ninguém tá dizendo que não tem que tratar um trauma, que não tem que, né, se teve um pai abusador, se teve uma mãe abusadora, que não tem que olhar para aquilo, mas que muitas vezes existe um deslocamento interno dessa criança que acha que sabe o que queria que os seus pais fossem de um jeito, e aí esse lugar errado que eu me encontro dentro da minha célula familiar me leva para um lugar errado dentro da própria vida. E aí eu nunca me satisfaço, porque eu me posiciono errado, ou dando demais, ou sei lá, em lugares errados, não é isso? Quando você fala da criança arrogante, que eu acho muito interessante, assim. A sua fala me lembrou de começar de um ponto anterior, tá? Porque assim, realmente o lugar de um filho é o lugar de receber amor. Mas se a gente for para a construção de amor que eu coloco nesse livro, você vai perceber que não é fácil doar amor real. Não é. Não é fácil. Não é fácil. Eu confesso lá nas considerações finais, gente, não é todo dia que eu acordo disposto a doar amor, não. Sim. Não é nenhum todo de dia. nós, nenhum de nós. Não é todo dia. Aí tá o detalhe, né? O lugar do filho é o lugar de receber amor. Mas amor é uma coisa muito difícil de se praticar. E olha que é muito difícil de se praticar com a consciência que a gente tem hoje, que já avançou muitos e muitos, muitos anos. Então imagina para quem está atrás da gente e quem, em muitas situações, precisava era realmente garantir sobrevivência, o quanto que essas pessoas tinham de estrutura para realmente dar este amor, dar este afeto. Aí começa todo emaranhado sistêmico, né? Meu pai tem as dores com o pai dele, que tem as dores com o meu bisavô, e aí vai lá para trás, né? Aí quando chega em mim, se eu não sei internamente aprender a abrir mão de tanta expectativa que eu gerei a respeito dele, eu nunca vou ter paz interna suficiente para dar amor pro meu filho, que tem 3 anos de idade. Aí a coisa se replica e vai para frente, vai para frente, vai para frente, vai para frente. Então esse eu vejo que é um primeiro ponto. Na intenção de se doar amor, primeiro eu preciso olhar para mim e ver se eu tenho condição para isso. Porque senão tudo que eu vou fazer é reproduzir. Transferência de trauma. Tanto trauma pela repetição, como trauma por tentar fazer o extremo oposto. Que é uma coisa que eu vejo hoje em dia, né? Eu recebo muitos pais que queixam dos filhos. Agora não são mais filhos que queixam dos pais, né? São pais que queixam dos filhos. E uma coisa que eu vejo de comum desses pais, que esses pais eles têm tantas dores em relação aos próprios pais, que eles não quiseram fazer nada do que esses pais fizeram. Inclusive, deixaram de dar orientação para esses filhos. Porque o orientar, o educar, é traumático. Não é da nossa natureza ser educado. A educação, ela é um trauma. É claro que a gente tem 50 milhões de maneiras de fazer este movimento de educação. E a gente precisa escolher a que mais se adapta àquela criança para que ela seja o menos traumatizada possível. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, alguns desses pais, com muitas dores com os seus próprios pais, acabam indo para o extremo oposto, que também traz disfuncionalidade para esse indivíduo. Então são os dois extremos que acabam prejudicando o caminhar da vida.
Aí vem, Benito, o que a gente faz então? A gente precisa aprender a integrar os dois lados. Porque na minha educação com meu filho, ora eu preciso dar acolhimento, ora eu preciso dar direcionamento. Se eu não acolho, ele não vai ter estrutura para se direcionar. Uhum. E se eu só acolho, ele vai para onde a partir de tanto acolhimento? Uhum. Precisa das duas coisas. É claro que é muito mais gostoso o acolhimento. Uhum. É muito mais gostoso. É aí que tá que eu não enxergo o amor real como uma coisa fofa o tempo todo. Tem os seus momentos fofos. Sim. Mas se eu tô amando realmente o meu filho e quero olhar para ele e ver o crescimento dele, não dá para eu só proporcionar para ele bons momentos. Sim. De conforto. Vai precisar dos dois lados. Ele vai precisar aprender a viver sem mim em algum momento. Mas então, nesse sentido de tomar pai e mãe, significa se reconhecer pequeno diante dessa ancestralidade maior que eu, né? Lidar primeiro, como você falou, com essa dor resolvida, ou lidando com a terapia com relação a esse pai ou essa mãe. Eu olho para os meus pais e entendo que eles me deram o melhor, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer diante da realidade que eles tinham. Paro de culpar e de me posicionar errado, porque às vezes se eu, sou uma, por exemplo, o meu pai era uma pessoa frágil, aí eu me posiciono excessivamente numa ação, acho que eu sou maior que ele, que preciso protegê-lo, e aí eu vou pra vida excessivamente fazendo pelo outro, sempre numa experiência de desequilíbrio, porque eu dou mais do que eu recebo, e não entendo que isso tá na origem da infância, né, ali, daquele posicionamento na célula familiar. Eu acho isso uma coisa muito, muito linda, porque tem uma coisa quase xamânica mesmo, ancestral, assim, de você respeitar a linhagem, de você honrar a tua ancestralidade com toda a energia que ela traz, né? E que é como se nesse centro você conseguisse ir para a vida de um lugar de maior equilíbrio, não é isso? Inclusive, o começo da observação do Bert dessa lei da hierarquia foi de uma tribo Zulu que ele frequentou por muito tempo lá na África do Sul, que ele era missionário. E ele tinha um convívio tão bom com a tribo que a tribo permitia que ele participasse de alguns rituais fechados. Uhum. E foi aí que ele percebeu o quanto que aquelas pessoas ali respeitavam a hierarquia. Era sempre o mais velho que começava a falar, não era o mais novo. O Bert conta em um dos livros que sempre que tinha alguém com alguma questão na tribo, essa pessoa era colocada num centro com os ancestrais para que ela se lembrasse de onde é que ela veio. Para que dali ela tomasse força para enfrentar a dificuldade dela. Sim. E percebe, talvez se a gente fosse fazer isso com uma pessoa hoje, no nosso mundo, a pessoa ia se sentir extremamente humilhada dentro de uma roda dessa com seus ancestrais. Sim. Então percebe, a gente está percebendo como humilhação o que é um lugar necessário de humildade para que a gente tome força para seguir. Uhum. E aí, na não aceitação deste lugar de pequeno dentro deste centro, é que muitas pessoas acabam vivendo na vida lá fora um monte de sensações que estão sendo humilhadas. Uhum. Pelo próprio desconforto que elas estão de ser pequena diante de um sistema que é maior do que ela. E que de fato é maior do que a gente. Tem uma coisa tão linda que tu falou, que eu vi uma vez você falando sobre tomar o pai, que era um exercício super simples, que é tipo assim, deitar no colo do seu pai. Sim, às vezes eu passo a tarefa para as pessoas, quando elas têm disponibilidade. Eu acho maravilhoso. Passa aí alguma dessas tarefas que você fala pra tomar o pai. Sabe por quê? Que é uma coisa linda e super simples, mas desculpa, eu estou interrompendo. Às vezes quando você começa a ter seus pais, você vai ficando mais velho, seus pais vão ficando mais velhos, você tem a tendência a querer cuidar deles. Assim, e não se permitir mais tanto esse lugar de criança, de deitar no colo do seu pai, da sua mãe, dizer, cuida de mim um pouco, sabe? Não nesse sentido egoísta, mas no sentido de se render a essa força ancestral e continuar se rendendo. Não quer dizer que você não vai cuidar deles também, né? O que você fala do cuidar deles é uma coisa que o Hellinger fala também, eu concordo muito com ele. Ele fala assim, nós temos uma obrigação moral de dar suporte para os nossos pais na velhice. Uhum. Só que é na velhice e dar um suporte para o fim da vida deles. O que eu vejo hoje são filhos que querem resolver a vida dos pais, com os pais ainda saudáveis, tentando minimizar os problemas no futuro. Aí não vive nem agora e lá na frente. Sim. Mas então, o exercício que você falou é um exercício que eu gosto muito de indicar quando a pessoa tem disponibilidade do pai e da mãe e a abertura destes para isso. Porque percebe o quão simbólico que é você simplesmente deitar no colo daquela pessoa. Uhum.
Que te deu a você vida. se colocar, que te deu a vida. É você se colocar num lugar de pequeno, de quem pode receber algo daquela pessoa que está acima. Se apequenar no sentido mais singelo, desse jeito, assim, de se render a essa energia. Um exemplo que o Hellinger dá nos livros, e que eu gosto também, e que eu pratico também em casa, ele fala do pedir a bênção aos pais. É interessante que aqui na minha região, a gente tem muito costume de pedir bênção aos avós e aos tios. Mas não aos pais, é verdade. De onde você Não é? aos pais. Você é da Bahia? De algum lugar da Bahia? Sou da Bahia, do interior da Bahia, Sim. do extremo oeste. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, é verdade, eu peço bênção com a minha avó, peço bênção aos meus tios. E aí o Bert coloca a bênção, não no sentido religioso. Ele coloca no sentido de um reconhecimento a quem está acima. Porque uma bênção só pode vir de quem está acima. Uhum. Uma bênção não vem de quem está abaixo. Então ele propõe que a gente faça este movimento de pedir a bênção aos pais. Não importa a religião, é pedir que este ser que me deu a vida me abençoe para que eu siga. Uhum. É engraçado essa história da bênção, que teve uma vez, a gente estava em viagem, estava eu, minha esposa estava grávida, minhas 2 irmãs e meus pais, né? E aí minhas 2 irmãs, elas começaram a conversar assim, falaram assim, o que é que o Benito está fazendo, que a vida dele está dando certo, as coisas estão andando? Será que é essa bênção que ele está pedindo para meu pai e minha mãe todo dia? Eu vou começar também. Mas é isso. E é uma coisa que eu vejo que faz diferença. É um movimento de constantemente estar relembrando o meu lugar de pequeno diante deles. Uhum. E uma outra coisa que eu faço também, que também parece ser uma coisa besta, mas para mim faz muito sentido. Os meus pais, eles são mais baixos do que eu. Eu tento o máximo que eu puder só abraçar meu pai e minha mãe com minha cabeça abaixo da cabeça deles. Isso é um exercício que eu faço constantemente. Nem que eu quebre minha coluna baixando, Sim. mas eu faço. Sim, é lindo isso. É tão singelo, mas é tão profundo o alcance desse exercício, né? E coloca a gente, eu sinto, no mundo de hoje que é tão excessivamente individualista, onde você, né, é bombardeado por tantas coisas, tem a força dessa singeleza, ela é muito transformadora. Vou pular aqui agora para a página 16 do teu livro, uma fala que você diz aqui: o amor é uma escolha, mas é uma escolha possível apenas para quem já viveu um processo de amadurecimento. No estado de crianças, podemos viver até os sentimentos que nos remetem ao amor, ao afeto. No estado de crianças, podemos viver até os sentimentos que nos remetem ao amor e ao afeto. Mas, de fato, escolher amar, trabalhar e viver no amor não são coisas possíveis. Escolher amar e viver no amor requerem uma postura adulta e madura de viver ativamente o amor. Talvez esse seja o seu maior erro. Viver numa postura passiva, sempre buscando ser amado por alguém, sempre buscando alguém que dê a você algo que você precisa para viver e crescer. Essa construção de amor, eu fiz... Eu tinha um longo estudo das constelações e eu sou assim, eu sou que nem o Hellinger, eu aprendi muito com o Hellinger. Então eu saio estudando um monte de coisa também, né? E dentre tudo que eu estudei, o Viktor Frankl, que... Você cita bastante no tem livro. Um livro. Eu cito bastante ele. Que ele foi prisioneiro em campos de concentração e ele construiu a logoterapia, que é uma terapia em busca de sentido para a vida. Essa maior ideia de amor vem dele e casou muito com o que eu vi do Jung, que o Jung separa. Essas 3 separações do amor que eu faço no livro, do sexual, do erótico, do sexual e do amor real, vem lá do Jung. E por que a gente só vai conseguir vivenciar amor de um lugar de adulto? O amor é algo que parte de mim e vai em direção a uma outra pessoa. Precisa da gente primeiro fazer o nosso processo interno. Eu não vou conseguir amar alguém se eu estiver mal. Ou se eu estiver deslocado, é isso que você está dizendo. Se eu estiver deslocado do meu centro. Deslocado do meu centro. A gente vai viver o amor quando a gente consegue olhar para uma outra pessoa, acolher aquilo que ela tem lá na integridade dela, com tudo, qualidades e defeitos, e você percebe, nossa, eu tenho algo em mim que pode facilitar o crescimento daquela pessoa. Então eu posso oferecer essa parte de mim que tem valor para o crescimento dela. E depois me abrir para algo que venha dela também. Só que aí, se a gente for fazer uma pesquisa de campo, a gente vai perceber que as pessoas não estão indo em busca de um relacionamento, em busca de algo
que ela tem para doar para alguém. Em busca de eu estou no meu centro, eu estou bem, tenho algo a contribuir com o outro. Elas estão constantemente em busca, eu quero que você me dê algo para preencher esse vazio que eu tenho aqui dentro, no meu peito. E aí percebe só, se a gente, vamos fazer um exemplo, né? Se a gente faz uma festa onde está todo mundo com este vazio interno em busca de ser amado, ninguém nunca vai ser. E é um tapa-buraco que não te satisfaz de verdade, porque nem você olha para a origem do que gerou aquele buraco, nem você consegue olhar para o outro e perceber o que ele precisa e dizer, não, eu tenho isso para trocar de fato. Exato. E aí fica uma tentativa de colocar aquela outra pessoa para tapar esse buraco, aquela pessoa não dá conta de tapar esse buraco. Aí vem mais um tanto de frustrações, mais um tanto de traumas. E aí é interessante, né? Que às vezes a pessoa chega para uma constelação, por exemplo, para trabalhar uma frustração que viveu em um casamento. Só que a gente não, dentro da constelação, a gente não vai podar a árvore que está com problema. A gente tem que ir lá na origem. Sim. A gente tem que ir lá atrás. Às vezes as pessoas até ficam com raiva mesmo. De, poxa, eu vim aqui trabalhar meu casamento, você veio falar do meu pai e da minha mãe? Eu falo, começou de lá a sua indisponibilidade para viver uma relação que possa crescer. Precisa começar a tratar lá. É como se tirar a gente de um lugar infantil, de preenchimento vazio, automático, para um lugar inteiro de entrega, né? Eu entro no meu processo, observo o que está vazio para poder ficar inteiro, para poder entregar de fato alguma coisa. Sim, é a gente se perceber incompleto, mas perceber que a gente tem algo de valor, apesar da nossa incompletude. Uhum. E é isso que a gente precisa aprender a colocar para a vida, para dar um sentido para a nossa existência e viver este lugar de amor. Sim, você fala no seu livro, o amor vai além de sentir, né? Que existe uma força consciente no amar. Uhum. Né? Você fala do desejo, do amor erótico e né, desse preenchimento automático de necessidades não olhadas profundamente, mas que fala do sentido do amor adulto, né? Assim, tem até um outro trecho que eu separei que eu gosto muito. O amor adulto não é um amor romântico como o da criança, que espera receber tudo de quem é maior. O amor adulto é o fruto de uma troca constante e desinteressada. Tendo tomado posse da vida que recebemos, olhamos para outra pessoa, objeto do nosso amor, e escolhemos amá-la e doar um pouco de nós para ela. Assim, magicamente para algumas pessoas, mais uma transformação justificada pela terceira lei sistêmica da constelação familiar de Herger afirma que a vida busca o equilíbrio nas trocas. Podemos, além de ser pessoas que amam, passar a ser objetos do amor. Exato. Eu coloco muito nesse livro amar como verbo. Amar é uma ação que eu faço em direção a uma outra pessoa. Por isso este lugar é um lugar que precisa de consciência. Porque eu preciso ter consciência, primeiro, ao olhar para aquela outra pessoa, ver se eu tenho algo que pode engrandecer a vida dela, e se ela quer este algo que eu tenho a entregar, e realmente viver esta entrega. Percebe, uma criança ela tem pouquíssima condição de fazer isso. Ela é uma criança, ela não está... ela não construiu estrutura suficiente ainda para fazer essa entrega. Uhum. Criança tem sim um sentimento de amor, ela tem sim afeto, e muito afeto, mas percebe, ela ainda está numa fase muito pequena, muito imatura, para se conhecer, saber quem ela é, saber o que ela tem de bom e o que ela tem para entregar para uma outra pessoa. Uhum. Então precisa desse processo, assim, e quando eu falo criança, eu não falo só criança. Eu falo também adultos que estão na vida infantilizados, emocionalmente. Que internamente ainda são crianças, que também tem muito, né? Precisa fazer este movimento de amadurecimento que é para eu ter consciência do que eu tenho, do que eu sou. Uhum. E de realmente fazer uma entrega. Tem uma coisa que eu vejo também em consultório, que é a seguinte, às vezes as pessoas reclamam, Benito, mas eu faço isso pelo meu companheiro e não recebo nada em troca. Cadê a terceira lei sistêmica do equilíbrio de trocas, que não está funcionando aqui? Tem um detalhe nessa entrega, porque você deve ter lido aí, essa entrega precisa ser uma entrega desinteressada. Uhum. Porque eu posso estar entregando para outra pessoa sem nem olhar para outra pessoa. Uhum. Eu posso estar entregando para outra pessoa com olhar para aquilo que eu quero receber dela de troca. Isso não é uma entrega de verdade.
Uma entrega de amor real é eu entrego e agora é uma escolha sua. O que você vai fazer com tudo isso que eu te entreguei? Percebe o quanto de maturidade que a gente precisa ter para chegar neste lugar? Sim. De vou fazer isso por você por amor. E aí você escolhe o que você faz com isso. É um parâmetro muito alto para a média das nossas dinâmicas de afeto. Para nossa realidade tem sido difícil. Sim. E é aí que se abre, que percebe, se eu entrego algo de valor para outra pessoa, e entrego mesmo, eu estou dando um presente para aquela pessoa. Algo nela vai se engrandecer com aquilo que eu dou para ela por amor. Se ela cresce, aumenta a possibilidade dela entregar mais. Agora, se eu dou numa intenção de jogo ou numa intenção de manipulação, não é uma entrega. Aquilo não vai engrandecer aquela outra pessoa. Energeticamente não foi uma doação. Vira um jogo de relações vazias, que é muito do que a gente vê, né? Que o Bauman fala do amor líquido também, dessa coisa que... Sim. Eu nem me percebo, nem percebo o outro, e as relações vão ficando cada vez mais vazias de sentido, né? Mais vazias de sentido. Hoje de manhã eu respondi uma questão na caixinha de perguntas que tem muito a ver com isso, né? A pessoa perguntou assim: Benito, como eu faço para manter o equilíbrio de trocas entre os amigos para que esse amigo não vá embora? Aí eu falei assim, primeira coisa, aceite que esse amigo pode querer ir embora, senão você nunca vai conseguir fazer uma entrega real. Sim. Porque percebe, se eu não aceito que minha esposa pode um belo dia acordar e querer ir embora, eu não vou entregar amor de verdade para ela. Eu vou estar constantemente em busca de algo que eu possa fazer para aprisionar ela aqui. Teve até lá no lançamento, não sei qual foi o curso que você fez, foi Um Caminho para o Amor? Foi. Pronto, um pouquinho antes do lançamento do curso eu fiz um vídeo sobre o João de Barro, que tem aquela lenda de que ele vai lá e prende a companheira na casinha. É isso que muitas pessoas fazem, com boas justificativas de que estou fazendo bem para aquela pessoa. Mas constrói um forte emocional de coisas que se faz pelo outro para prender o outro naquela casinha. É como se a gente, por exemplo, no momento em que você passa a ser esposa ou marido de alguém, ou namorado, agora aquela pessoa que tinha uma escolha de te amar e escolhe te amar, agora tem a obrigação de te amar. Como assim você não tá me fazendo feliz? Agora que você é minha esposa, o meu marido, você tem a obrigação de me fazer feliz, a obrigação de se comportar do jeito que eu espero. E o Jung fala isso. O Jung fala que o amor precisa da liberdade. Se a gente não tiver liberdade de escolher amar alguém, não vai ser amor. Não vai ser. Então, percebe, se eu quero ser amado por alguém, como que eu vou tirar a liberdade daquela pessoa? Manipulando para que ela fique. Se eu estou manipulando para que ela fique, eu não estou dando a escolha para ela escolher ficar. É forte. Por isso que essa entrega precisa ser uma entrega desinteressada. Precisa ser uma entrega de toma, eu tô te dando isso daqui, você faz disso o que você quiser. Tu acha que o amor real é a maior oportunidade que a gente tem de crescer? Eu diria que é a única. É a única. E como que a gente faz para chegar nesse... Qual é o caminho para esse amor aí, ágape, esse amor? Você falou certo. É um amor ágape, o que eu falo no livro. Por que eu digo que é o único? Depois de escrever esse livro, eu fiquei pensando que talvez a gente tenha vindo aqui para aprender a amar, e é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Talvez essa seja a grande missão da nossa existência. Como se fosse muito além de amar as representações. Você cita muito no livro isso, né? Também das representações eróticas, do tapa-buraco, de eu preciso de alguém que tape a minha agonia, né? A gente vai confundindo o amor e sem olhar para a parte da gente que precisa ser cuidada antes da gente realmente estar disponível para fazer um exercício de expansão de consciência, que parece que é esse amor ágape, né? Que é esse amor que você fala, que é esse amor de doação. Então eu tô bem comigo, eu trabalho em mim, e aí depois eu dou. E o que o outro vai fazer com isso é assim, eu não tenho controle. E se eu fico trabalhando o controle disso, eu tô num sistema de troca, né, que rapidamente se esvazia, porque tira a liberdade, que é que você estava falando do Jung. Tira a liberdade do outro para escolher amar. Sim, aí voltando, eu vejo que é a única forma da gente crescer, porque é o único movimento, não único, desculpa, mas é o movimento mais intenso que eu vejo
que exige que a gente esteja plenamente consciente daquilo que nós somos. E foi uma outra coisa que me veio ao longo da escrita, que a minha intenção era escrever um livro sobre amor dentro de um relacionamento. Só que eu entrei tão a fundo no amor que eu falei, gente, isso aqui não é sobre relacionamento. Porque esse mesmo amor da entrega, a gente precisa viver no nosso trabalho, a gente precisa viver com os nossos filhos, a gente precisa viver com os nossos amigos, a gente precisa viver com os nossos companheiros, é com todo mundo. É uma consciência cósmica, né? Uma inteligência planetária, o amor, eu sinto. Assim. Sim. É uma lei da natureza, assim, é como se você entrar numa dinâmica do universo. Existe uma frequência ali, maior do que... Sim, é uma frequência maior do que... eu vejo a única forma da gente aprender, realmente, e crescer, é caminhar para este lugar em todos os lugares que a gente possa ocupar. Não só um lugar de um relacionamento entre duas pessoas, mas é em todo lugar mesmo. Todo lugar a gente está se entregando e precisa ter uma consciência de uma entrega para o outro crescer. Pode repetir isso? Todo momento a gente está entregando e a gente precisa ter consciência de estar entregando algo para o outro crescer. Que é dar e receber num sistema equilibrado de alguma maneira também, né? Assim, porque se eu dou, a vida cria causas de eu receber. Não precisa necessariamente ser daquela pessoa. Mas o próprio ato de dar, ele já cria ressonância com você receber. Não necessariamente daquela pessoa. Então tem uma dinâmica de você confiar na vida, sabe assim? Fé na vida. Sim, precisa confiar na vida. E tem um outro ponto também que é, a pessoa também precisa internamente se abrir para o receber. E não é fácil, né? Às vezes a pessoa não consegue receber um elogio. Amor. É porque a gente volta para aquilo que a gente falou lá atrás, né? Eu só recebo do lugar de pequeno, que enxergo algo de valor que o outro tem para me dar e que vai me engrandecer. Se a gente vive naquela criança birrenta e arrogante lá de trás, por que eu vou me vulnerabilizar para receber algo de uma outra pessoa? Se eu sou o dono da razão, o dono da consciência. O lugar de receber só pode ser um lugar de pequeno. É um exercício de humildade mesmo, o amor nesse sentido, né? E de confiança na vida maior. Precisa ter confiança num campo espiritual. Se a gente fica só na nossa racionalidade, a gente não vai conseguir fechar isso daí. Eu acho que tem duas coisas juntas, que é esse exercício de deixar um pouco o ego de lado. Acho que a psicologia tem outro nome para isso, que eu não sei como é que é, se é. Mas assim, deixar essa nossa pequena personalidade de lado e entender que a gente também tá aqui num exercício de expansão para, né? Eu gosto de dizer assim, tipo, de ser um ameba até ser um planeta. Da gente, de expandir a consciência de quando eu era uma ameba até eu ser um planeta. De que aquilo vai... Se eu não faço esse exercício de ganhar mais consciência, de trocar no nível maior, vou sempre ficando vítima das mesmas circunstâncias. Eu fico presa nesse lugar. Não, de joguinho, né, afetivo, de ser essa criança arrogante que você fala. E não internaliza esse padrão maior da vida, que é... E eu vou aproveitar o seu exemplo, que é o primeiro passo pra gente deixar de ser ameba, a gente assumir que é uma ameba ainda. Exatamente. Porque enquanto a gente não assume que ainda tá no lugar no nível ameba, tem muita... Não vai. É verdade, é verdade. A gente tá rindo aqui, mas assim, sinceramente, eu tô falando de um tema tão especial, tô muito feliz de você estar aqui hoje, porque eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente normatizou a violência. A gente normatizou esse lugar fora do centro, para todas as relações, para o outro. Então acho que eu sempre falo isso, acho que as pessoas já estão cansadas de ouvir aqui nesse podcast, que é mudando a nossa mente, a gente muda o nosso mundo, assim. Nesse sentido de que não adianta existe uma dinâmica interna que sustenta esse mundo lá fora, né? Então acho que esse olhar para a constelação no sentido da gente se acolher e ajeitar essa casa que tá bagunçada demais. E você colocou uma coisa aí, e que é isso mesmo, e eu vou acrescentar só uma coisa, porque é o seguinte, a gente normalizou este lugar de violência, e começando com a violência nossa interna, com nós mesmos. Sim, sim. Começando por aí. A gente precisa se acolher, ameba. Eu vou usar seu exemplo pra sempre agora, tá? Você me deu tanta coisa, eu tô feliz de poder ter lhe dado a ideia de ameba. Vai fazer parte das minhas aulas, o eu ameba.
Eu preciso ter compaixão pro meu eu ameba. Eu gosto de falar para os meus alunos o seguinte: a gente não consegue transformar nada que antes a gente não consiga acolher. Então, se hoje eu estou no nível ameba, eu preciso me acolher neste nível para que eu consiga transformar e fazer crescer. Porque tem gente que parece que fica com um chicote na mão se batendo. Porque eu sou uma ameba, porque eu sou uma ameba, porque eu sou uma ameba. Eu tenho que fazer mais. E vive num estado de violência consigo mesmo, que diante de tanta violência interna, a única coisa que pode manifestar para fora é também violência. E aí é que a gente vai chegando onde está hoje, né? O acolhimento precisa começar... É do centro para fora depois. É como eu digo no livro, né? O amor é uma força centrífuga. Ela sai do centro e vai para fora. Sim. Ela precisa ter um centro de onde ela parte. E se eu não cuido deste centro de onde ela parte, ela não vai funcionar. É verdade. É lindo isso, Benito. Quero terminar aqui, então. Quer terminar aqui? Essa é uma ideia maravilhosa, né? Voltar. Que, de novo, a gente volta pro Bert. No centro, sentimos leveza. No centro sentimos leveza. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, que eu acho que essa ideia foi central, por isso que eu queria que a gente terminasse nela, assim. Se as pessoas que estão ouvindo a gente levarem essa ideia, acho que já é muito, muito bonito. Quero te agradecer por essa doação. Eu sei que você tem podcast, tem cursos online, tem um trabalho de doação do teu conhecimento para as pessoas. O teu Instagram te acompanha já há bastante tempo. Quero muito, muito te agradecer por estar aqui e compartilhar com a gente tua sabedoria tão lindamente viva dentro da tua experiência. Muito, muito obrigada. E amei receber o livro, devorei já ele inteiro. Eu que agradeço muito o seu convite. Eu tenho muito na cabeça uma fala do Viktor Frankl também, né? Ele fala assim: o sentido do ser eu só se cumpre quando a gente volta para o coletivo. O tal do processo de individuação que o Jung fala, que é a gente se descobrir, desenvolver as nossas potencialidades, isso só vai ter sentido de fato quando a gente volta para a comunidade e contribui com a comunidade para que ela cresça a partir do meu centro. E isso é o que eu chamo de amor. É pegar aquilo, o que você tem, o que você desenvolve e traz para o conjunto para que o conjunto cresça. É por isso que eu não canso, não. Eu fico no podcast, uma hora eu tô com podcast, outra hora eu tô com o Instagram, outra hora eu tô no YouTube. Precisa colocar para fora de alguma forma. Isso é muito lindo. E é muito, muito necessário falar desse tema. Acho que é um tema mais importante mesmo. É o grande sentido da nossa vida, né? É crescer dentro da experiência de amor. E é tão verdade isso que a gente fica feliz do nada. Sabe, você faz um bem para alguém ou faz uma, entre aspas, uma boa ação, ou faz um bem que nem... Você não fala para ninguém, mas aquilo te preenche. Né? E às vezes você é obrigado a falar de um trabalho que você fez, que você nem acredita assim tanto, mas você é obrigado a falar, mas aquilo nem te nutre tanto, mas você fez uma coisinha ali que você não disse pra ninguém, que aquilo te iluminou o dia, a vida, né? O amor, ele é tanto essa força viva que ele ilumina. Sabe uma coisa que eu observo em mim? Da entrega de amor, ela é uma entrega que a gente sai da entrega, a gente pode até estar com cansaço físico, alma, né? Que o nosso corpo cansa, mas energeticamente a gente sai nutrido. A gente sai renovado. Tem dia que eu tô aqui acabado, eu dou aula. É engraçado que minha esposa acha estranho, né? Porque eu saio de lá de dentro de casa, venho pro escritório bocejando, morto de cansado. Excitação. Eu entro aqui e dou aula, eu chego, energia divina, né? É o divino dentro da gente, né? Essa é a jornada da ameba ao planeta. Essa energia de amor cósmico. Um dia vai chegar a ser planeta, sistema solar. Muito, muito. Eu espero que a gente consiga chegar nesse nível. Benito, muito obrigada. Obrigada pelo teu trabalho tão inspirador. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigadão. Se você gostou do episódio, fica o convite para você participar do nosso grupo do Telegram, Conversas que Curam. Lá a gente vai ter acesso a conteúdos exclusivos, quem são os nossos próximos convidados, há uma série de trocas e ternuras possíveis. Para acessar esse link, você vai no descritivo do episódio e ele vai te levar direto para o nosso Telegram, para estreitar o nosso diálogo sobre esses temas tão legais, tá bom? Fica o convite.